Olá, tudo bem? Tamar aqui. Se eu perguntasse para você, e eu não vou perguntar, se a oração tem poder, o que você me responderia? Responderia que sim, com certeza. Mas se a oração tem tanto poder, como de fato tem, por que as pessoas oram pouco? Por que falam pouco com Deus em oração? Seria porque falta forças? Seria porque temos outras prioridades? Qual a sua opinião e o que você vai fazer a respeito disso? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu e o meu coração. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clicando aí no botão vermelho logo abaixo do vídeo. Clique no sininho, escolha a opção Todas para receber um aviso todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! A oração muda tudo. A oração é a chave da vitória, move o coração de Deus, traz um milagre até nós, muda as circunstâncias e as situações na vida daquele que ora e na vida daqueles por quem ele ora. A Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que buscaram a Deus e alcançaram o favor do Senhor. A oração da fé salva o doente, levanta o enfermo, traz o perdão dos pecados com a graça de Deus e acalma o coração do aflito e angustiado. Quem quer alcançar o favor e a graça de Deus precisa orar com fé e com o coração voltado para Ele. O escritor do livro de Hebreus, possivelmente o apóstolo Paulo, escreve no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador dos que o buscam. Quem ora tem que orar crendo que Deus existe e que Ele recompensa quem busca a Ele. No capítulo 10, versículo 22, o mesmo escritor, inspirado por Deus, nos convida: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem se aproxima de Deus em oração tem que se aproximar não duvidando, não acreditando pela metade, mas em inteira certeza de fé. Sem fé é simplesmente impossível agradar a Deus. E nenhum filho alcança o favor do Pai sem primeiro o agradá-lo. Deus, Jeová, tem prazer em nos abençoar, mas o seu desejo é que creiamos nele. Deus não espera apenas que creiamos que Ele tem poder para fazer, porque isso é fácil. A maioria das pessoas creem. A maior dificuldade do ser humano em relação a isso é acreditar que Ele se importa conosco e que Ele vai fazer. Deus diz através do profeta Jeremias no capítulo 29, versículos 12 e 13: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem ora com fé e de todo o coração, adorando a Deus em espírito e em verdade, alcança o favor de Deus. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, versículo 9, nos diz a palavra de Deus que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? A resposta está no versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não me aflija. Ele não parou por aí, não. O escritor colocou reticências, 3 pontinhos, o que significa que ele continuou orando. E no mesmo versículo está escrito: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. A oração de Jabes moveu o coração de Deus em seu favor, porque ele orou acreditando com todo o seu coração. Só ora quem é dependente de Deus, quem acredita que Deus responde à oração, quem precisa de Deus. E esta postura é a chave da resposta.
O 13º rei de Judá, Ezequias, reinou por 29 anos. Durante 14 anos ele reinou junto com seu pai e aos 25 anos tornou-se rei absoluto. Assim que começou a reinar, já no primeiro ano, abriu e consertou as portas da casa do Senhor, mandou purificar o templo, reintegrou os sacerdotes e levitas ao seu ministério, restabeleceu o culto a Deus, restaurou a celebração da Páscoa e convidou todo o povo a vir a Jerusalém para celebrá-la ao Senhor, Deus de Israel. Ele regulou as turmas dos sacerdotes e levitas, combateu a idolatria em Judá, proibiu o culto aos deuses pagãos, determinou a destruição da serpente de bronze que havia sido construída na época de Moisés, porque o povo havia voltado a adorá-la. Por volta do ano 701 a.C., Ezequias foi afrontado pelo grande rei assírio, Senaqueribe, que já havia destruído Samaria e o reino do norte. Mas ele orou ao Senhor Deus e foi salvo do cerco de Jerusalém. Deus enviou um único anjo que destruiu 185.000 soldados assírios em uma única noite. Os assírios eram cruéis, Senaqueribe era cruel, Rabsaqué, um dos maiores oficiais do exército assírio, era cruel. Os habitantes de Nínive, a capital da Assíria, eram tão bárbaros que o profeta Jonas desejava que eles não obtivessem a misericórdia de Deus. Eles já tinham destruído as 10 tribos do norte, o reino de Samaria, e tinham tudo para destruir as 2 tribos do sul, o reino de Judá. Mas o nosso Deus é aquele que intervém na história. Ele dá jeito quando o jeito não tem. Ele mostra uma saída quando não vemos solução. Ele muda a sua situação e as suas circunstâncias em teu favor. Ainda quando a cidade estava cercada, Ezequias mandou construir um túnel para que Senaqueribe não tivesse acesso à água, mas Jerusalém fosse abastecida. Ele desviou o curso de água para que a água entrasse para dentro das muralhas de Jerusalém. Ainda assim, ele adoeceu com uma úlcera mortal, possivelmente um câncer. No segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. No versículo 1, Deus diz: morrerás e não viverás. No versículo 6, Deus diz: eu te darei mais 15 anos de vida. O que aconteceu que ia morrer e não vai mais? A oração. Como sinal de que isso iria acontecer, Deus atrasou 10 graus a sombra do relógio solar que havia sido construído por Acás, pai de Ezequias. No versículo 26 diz que ele e os habitantes de Jerusalém se humilharam pela soberba do seu coração e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Pelo contrário, Deus concedeu paz ao seu reino. Enquanto ele cuidou do templo, ele providenciou para que o povo adorasse a Deus da maneira correta. Deus ouviu a oração de Ezequias e lhe deu mais 15 anos de vida, quando ele se humilhou perante o Senhor. A oração muda tudo, até mesmo aquilo que Deus já havia decretado. Deus havia decretado a morte de Ezequias, mas a oração fez Deus mudar a sua intenção. O Deus que você serve faz milagre em cima de milagre. Ele é Senhor de tudo, é Senhor da história. Ezequias viveu milagres porque confiava em Deus. O Senhor enviou um anjo que matou 185.000 soldados inimigos, curou a doença mortal de Ezequias e fez o sol voltar 10 graus no relógio de Acás.
Ou seja, pela oração de Ezequias, Deus mexeu na rotação da terra. Veja o poder que tem a tua oração. A oração traz a vitória sobre os inimigos. Não importa o tamanho do teu inimigo, se é o desemprego, as dívidas, a enfermidade, o problema, o câncer, seja qual for a situação ou circunstância, ao orar, Deus vai agir de maneira sobrenatural na tua vida. Todo inimigo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. A oração muda os planos de Deus, altera os seus decretos. Quando você ora, a tua oração move a mão de Deus. Se Deus muda até mesmo os teus próprios decretos, quanto mais o diagnóstico do médico, a sentença do juiz, a mente do patrão, o saldo do banco, Deus muda tudo através da oração. Quando o ser humano ora pedindo a graça do Senhor, Deus atende. Davi, o homem segundo o coração de Deus, desejou edificar um templo ao Senhor. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, ele entra na presença de Deus e ora ao Senhor. No versículo 27 ele diz: o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. A oração vinha do coração de Davi. Por isso Deus se agradava dele. No Salmo 5, versículo 2, ele diz: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. No Salmo 17, versículo 1, ele ora: dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Deus conhece o meu e o teu coração. Ele diz através do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13: este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Deus não responde uma oração mecânica, feita apenas da boca para fora. A oração que Deus ouve e responde é aquela que brota da alma. Davi tinha muitos adversários que o perseguiam, apesar da sua bondade. Por esta razão, ele diz no Salmo 109, versículo 4, em paga do meu amor são meus adversários. Ou seja, eles me pagam com mal ao bem que eu lhes fiz. Mas tem uma coisa, eu faço oração. Enquanto eles estão procurando o meu mal, eu estou orando. Ele confirma isso no Salmo 141 e versículo 5. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. E repreenda-me, será um excelente óleo que a minha cabeça não rejeitará. Porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Eles são maldosos comigo, mas eu continuarei orando. Quando oramos, clamamos, suplicamos, com fé no coração, Deus nos ouve e nos responde. Salomão, ao seguir o exemplo de Davi, seu pai, ora em 1 Reis capítulo 8, e no versículo 28 ele diz: ouça, ó Senhor meu Deus, a oração, o clamor e a súplica que o teu servo faz hoje diante de ti. Que os olhos do Senhor estejam dia e noite abertos sobre a casa do Senhor, para ouvires a oração que o servo do Senhor fizer na casa do Senhor. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, porque a sua sabedoria vinha de Deus, sabia que Deus se agrada de quem tem o coração voltado para Ele. Nos versículos 38 do mesmo capítulo, 38 e 39 do mesmo capítulo 8 de 1 Reis, ele ora de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Veja o que Salomão diz em oração: Senhor, dá a cada um segundo vires o seu coração. Conforme aquilo que Deus vê no seu coração, Ele dá ou não dá. Deus ouve dos céus, do assento da sua habitação, a nossa oração e a nossa súplica. No capítulo 9, versículo 3, ainda de 1 Reis, Deus responde para Salomão: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Depois da oração,
desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O filho de Davi ainda registra em Provérbios 15:8: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus fica contente, feliz, alegre, satisfeito, se agrada quando uma pessoa reta, direita, justa, que procura fazer a sua vontade, ora a Ele. Para quem não ouve a lei de Deus, até a sua oração é abominável, mas a oração dos retos é o seu contentamento, a sua felicidade. Ele escuta a oração dos justos. A promessa de Deus para nós em 2 Crônicas 7:14 é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus encontra um coração humilde e arrependido, Ele ouve, perdoa e sara. Até ao rei idólatra Manassés, quando estava angustiado, em 2 Crônicas 33, versículos 12 e 13, quando ele se humilhou e orou ao Senhor Deus, Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, no capítulo 1, versículo 4, assentou-se e chorou. Mas ele não fez só isso, porque ele sabia que só assentar-se e chorar não resolveria. Ele orou a Deus e jejuou. No capítulo 1, versículo 6, ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Neemias não estava orando por ele mesmo, mas pelos filhos de Israel. Quando alguém ora por alguém em inteira certeza de fé, Deus abençoa a quem orou e aquele por quem foi orado. Neemias orou a Deus, não segundo os seus próprios interesses, mas para que Deus restaurasse o seu povo e sua santa cidade. No versículo 11, Neemias roga: faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça. Quando você pede a prosperidade de Deus para executar o propósito dele, Deus responde. Quando você pede graça, Deus derrama. Quanto mais você agradece na oração, mais Ele te abençoa. Ore a Deus com um coração puro. Clame pela misericórdia do Senhor. Ele ouvirá a sua súplica e aceitará a sua oração. No dia da angústia, o Senhor Deus nos ouve. Ele dá ouvidos ao nosso clamor. Ouve e atende à voz da nossa oração. Ele não rejeita a nossa oração, nem desvia de nós a sua misericórdia. Por isso devemos orar continuamente, porque o Deus dos exércitos escuta a nossa oração. Ele inclina os ouvidos e nos ouve quando estamos aflitos e necessitados. A nossa oração chega diante da sua face e Ele inclina os ouvidos ao nosso clamor. Não importa quando você ora, se pela manhã, à tarde, à noite ou na madrugada. Davi diz no Salmo 55 e versículo 17: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. E o salmista ainda nos inspira no Salmo 88 e 13: eu, porém, Senhor, clamo a Ti, e de madrugada Te envio a minha oração. Moisés orou no Salmo 90, exaltando a providência de Deus, a despeito da fraqueza do ser humano. Deus é misericordioso, bondoso, longânimo, compassivo e por isso escuta as nossas orações. Ele nos dá ouvidos, não porque sejamos bons ou merecedores, mas porque Ele é o Deus de misericórdia. Quando um filho seu, uma filha sua, aflita, clama a Ele, Ele ouve e não despreza a sua oração. Por isso, ore em casa, ore na igreja, ore no trabalho, ore na escola, na faculdade, na rua, no mercado. Viva em contínuo espírito de oração. Quem ora desfruta de íntima comunhão com Deus. Ainda que te desprezem, você ora com fé, convicto de que a tua oração sobe como incenso até a presença de Deus. Na hora do perigo,
da tempestade, da luta, da prova, com a nossa voz clamamos ao Senhor, com a nossa voz ao Senhor suplicamos. Ele inclina os seus ouvidos para nós, nos ouve e nos livra. Quando no teu secreto você, de coração, derrama a sua oração secreta, sigilosa, na intimidade, você move o coração e a mão de Deus em teu favor. Deus, ao falar através do profeta Isaías sobre a sua soberana vontade, face à vaidade dos ídolos, diz no capítulo 44 e 17, do resto da madeira o homem faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, ele dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. E no versículo 18 Deus diz, nada sabem, nem entendem, mas nós não fazemos orações para ídolos. A nossa oração é dirigida ao Deus Jeová Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. A casa de Deus é chamada casa de oração, porque é isso que Deus espera que façamos, oração. Daniel não era qualquer um. Era um estadista, um profeta, era próspero, tanto no reinado de Dário quanto no reinado de Ciro. E mesmo assim, no capítulo 9, versículo 3, o encontramos com o rosto voltado para Deus, buscando-o em oração. Como? Rogando a Deus, suplicando em jejum, com pano de saco e cinza. Um homem do gabarito de Daniel, importante no império de Dário e de Ciro, exaltado entre os homens, mas ainda assim se humilhava diante daquele que está no trono. Ele respeitava aos reis da terra, Nabucodonosor, Dário, Ciro, mas honrava e adorava, acima de tudo, ao Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É por isso, sua oração era dirigida a ele. Só quem ora como Daniel é tocado pelo anjo do Senhor, como ele foi no versículo 21 do mesmo capítulo 9. O profeta relata, eu ainda estava orando, quando o anjo Gabriel veio voando rapidamente e me tocou. Jonas orou ao Senhor das entranhas do peixe. No capítulo 2 e versículo 7 ele diz, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe. O profeta Abacuque cantou ao Senhor em oração no capítulo 3 e versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Jesus nos ensinou que existem castas de demônios que só saem com oração e jejum. Precisamos viver em oração. Jesus disse em Mateus 21 e 22, tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esta é a promessa que temos dele. Agora eu volto a te perguntar, se a promessa dele é que se pedirmos crendo, receberemos, por que não pedimos mais? Por que não oramos mais? Seria porque falta-nos a fé? Que o Senhor aumente a nossa fé e renove a nossa esperança. Moisés vivia em oração, ele orava a Deus, removia a praga enviada sobre os egípcios, orava e Deus aplacava a sua ira sobre os israelitas desobedientes. Manoá orou pedindo a direção de Deus na criação de Sansão. Ana orou para que Deus lhe desse Samuel. E Samuel, seguindo o exemplo de Ana, orou entregando nas mãos de Deus quando o povo pedia um rei. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 6, Jeroboão pede para o homem de Deus orar ao Senhor para que Deus instituísse a sua mão, que restituísse a sua mão que estava seca e enferma. O homem de Deus orou e a mão de Jeroboão foi sarada. Foi através da oração de Eliseu que o filho da sunamita ressuscitou. Foi pela oração de Eliseu, em 2 Reis 6 e 17, que Geazi pôde enxergar cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E pela oração de Eliseu, que os sírios, inimigos de Israel, foram guiados por Eliseu de Israel até Samaria, sem reconhecerem que quem os estava guiando era justamente o povo que eles procuravam destruir. Jesus vivia em constante oração. No seu batismo, o céu se abriu enquanto ele estava orando.
Antes de chamar os seus discípulos, ele passou a noite falando com Deus. Ele orava em particular com os seus discípulos, orava sozinho, orava de madrugada, orava nos montes, orava no deserto. Foi por estar orando que a aparência do seu rosto se transfigurou, que as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Em sua hora de intensa agonia, enquanto os discípulos dormem de tristeza, Jesus ora de joelhos tão intensamente no jardim do Getsemane, buscando o auxílio do Pai, que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Foi pela oração do apóstolo Pedro que Tabita, também chamada de Dorcas, ressuscitou. O mesmo Pedro que nos adverte na primeira carta, no capítulo 4, versículo 7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Em Atos 20 e 36, o apóstolo Paulo ora de joelhos com os anciãos da igreja de Éfeso. Veja que todos os servos de Deus, heróis e heroínas da fé, colunas da igreja e o próprio Cristo viviam em oração. E o irmão de Jesus, Tiago, tendo visto muitas e muitas vezes seu irmão Jesus orando, ensina no capítulo 5, versículo 16, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E para reforçar a nossa fé, Tiago diz nos versículos 17 e 18, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O profeta João Batista foi a resposta de Deus para a oração de seu pai, Zacarias. E o anjo do Senhor apareceu a Zacarias para lhe dar o anúncio do nascimento de João, quando o povo estava orando. Precisamos orar em todo o tempo, e quando não sabemos orar, basta pedirmos como um dos discípulos de Jesus pediu em Lucas 11, versículo 1, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensinou e os discípulos aprenderam. Em Atos 1 e 14, a palavra de Deus nos declara que mesmo depois que Jesus retornou para a glória, todos os discípulos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles perseveravam em oração. Foi pela oração que Matias foi escolhido para o lugar de Judas, que os diáconos foram instituídos e que os anciãos foram eleitos em cada igreja. Por esta razão, nos deparamos no capítulo 3 e versículo 1 de Atos dos Apóstolos, com Pedro e João às 3 horas da tarde, subindo juntos ao templo à hora da oração. E nós também, como eles, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que ouviu a oração de Cornélio, que de contínuo orava a Deus, que ouviu a oração de Pedro no terraço quase ao meio-dia, que ouviu a oração da igreja, que orava na casa de Maria, mãe de João Marcos, quando Pedro estava na prisão, é o mesmo que ouve a minha e a sua oração. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, vive uma vida de oração. Logo após o encontro de Saulo com Cristo, no caminho de Damasco, ele fica 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Mas enquanto ele ora, Deus lhe dá visão espiritual e Deus envia Ananias para colocar as mãos sobre ele e ele recuperar a visão. Em Atos 22 e 17, ele ora no templo quando é arrebatado para fora de si. Em Atos 16 e 13, encontramos o apóstolo Paulo em Filipos, procurando um lugar de oração. No versículo 16, é indo para a oração que ele encontra uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Paulo expulsou aquele espírito dela e por causa disso, juntamente com Silas, acabou indo para a prisão, porque a jovem era fonte de renda para os seus donos, os seus patrões. Mas a perseguição e a provação não impediram os destemidos discípulos de fazer aquilo que eles estavam indo fazer. Perto da meia-noite, diz o versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. A oração abalou os alicerces da prisão
as portas se abriram e as cadeias foram soltas. A oração move o sobrenatural de Deus. Por isso, meu querido, minha querida, persevere na oração. Não desista, não pare, continue. Ore pela salvação da tua casa, da tua família. Se aplique à oração, dedique um tempo para falar com Deus. Você desfrutará da graça de Deus de uma maneira ainda mais profunda. Como diz Paulo em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração deve ser sem hipocrisia, com um coração verdadeiro e sincero. Jesus ensinou: quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Oração é falar, é dialogar, é conversar com Deus. E quando expomos para Ele as nossas limitações, crendo que Ele pode e vai fazer, Ele cumpre em nossas vidas a promessa de Jesus em Mateus 11:24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e versículo 14, o apóstolo dos gentios diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a causa que tem te levado a ajoelhar-se diante de Deus? Coloque aí nos comentários para que possamos fazer o que a palavra de Deus nos manda fazer: orarmos uns pelos outros. Escreva o seu pedido de oração, se é família, relacionamento, sentimentos, finanças, emprego, saúde, salvação, não importa. Deixe o seu pedido de oração e por estas causas vamos juntos nos colocar de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem vitória para a sua vida. Juntos somos mais fortes. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que dele se aproxima com fé e sinceridade no coração, alcança dele o seu favor. Esdras orou e confessou ao Senhor. Nós também, para alcançarmos o favor de Deus, precisamos confessar as nossas culpas e em oração perdoar a qualquer que nos tiver ofendido. Vigiemos, oremos com alegria em favor do nosso próximo. A oração que você faz, mesmo que não saiba, resulta na salvação de alguém. É através da nossa oração que Deus conhece as nossas petições. Acalma o teu coração, agradeça a Deus, porque Ele já ouviu a tua oração. Até o alimento que comemos é santificado pela oração que fazemos. Ore ao Senhor com confiança. O apóstolo amado João, no capítulo 5, versículo 14, nos assegura: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Perseveremos em oração, orando abundantemente dia e noite no Espírito Santo. E eu te faço o mesmo pedido de Paulo em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Ore por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. A primeira vez que Rebeca viu Isaque, ele estava no campo orando. A oração é a chave para alcançar o favor de Deus. Em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, diz Samuel assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. É aquele que sabe fazer o bem e não faz, que peca. Orar é uma coisa boa. Orar para o próximo é fazer o bem, e quem não faz, peca. Por isso Samuel disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Oremos uns pelos outros na presença de Deus. Ele faz, diz em Jó 22:27, tu orarás a ele e ele te ouvirá. E foi exatamente isso que Jó fez. Orou a Deus, mas não por ele apenas. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E foi Deus quem mandou os amigos de Jó procurarem-no para receber a oração. No capítulo 42 e versículo 8, Deus diz para Elifaz: ide ao meu servo Jó e ele vai orar por vocês. O segredo está na oração. Quem quer ser santo, ter a proteção de Deus e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,
precisa orar a Deus. O salmista Davi diz com muita propriedade no Salmo 32, versículo 6: todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Vamos invocar o Senhor, ir até Deus em oração, orar com fé e Ele nos ouvirá. Temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração que move o coração de Deus não é a oração do fariseu, que se julga melhor do que os outros, que diz: eu te agradeço, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. Não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu sou dizimista e jejuo 2 vezes por semana. Essa oração não passa do teto. A oração que move o coração de Deus é a do publicano. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu não passo de um pecador. Pedro e João oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Oremos nós também para que sejamos cheios do Espírito Santo e para que o Espírito seja derramado sobre toda a carne. Ore em língua estranha. Ore com o Espírito, ore com o entendimento, mas ore. Não cessemos de orar a tempo e fora de tempo, porque os dias são difíceis. Não coloque barreiras na sua oração. Não imagine que você não pode pedir algo para Deus. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Os teus desejos, os teus anseios, as tuas vontades, peça para Deus. Se Ele entender que não é bom para você, Ele vai dizer não, mas não se acanhe na oração. Entre com ousadia na presença de Deus, no trono da graça. Peça o que você quiser para o Senhor, exponha o teu coração. Deus é o Todo-Poderoso e a oração move o coração do Pai em seu favor. Deus é Pai, um Pai amoroso que ama dar presentes para os seus filhos. Ele, Deus, diz no Salmo 2, versículos 7 e 8: tu és meu filho, hoje é o teu aniversário. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Ele está dizendo: pede-me o que quiseres. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não importa se você errou, se você magoou a Ele, se você saiu da casa do Pai, sempre é tempo de voltar. Faça como o filho pródigo, volte para o teu lugar. Deus te dará uma festa. Não importa se você traiu Jesus no seu momento de fraqueza, Pedro também traiu. O que importa é qual será a sua atitude a partir de agora. Judas, depois da traição, correu na direção oposta a Jesus e foi se enforcar. Mas Pedro correu em direção a Jesus. Em Lucas capítulo 5, quando Pedro foi chamado para ser discípulo de Jesus, eles tinham trabalhado a noite toda e não pegado nada de peixe. Mas Jesus apareceu e disse: lançai as vossas redes para pescar. E colheram tanto peixe que a rede se rompia e precisou que outro barco os fossem ajudar. 3 anos mais tarde, Pedro nega a Jesus por 3 vezes. Jesus é crucificado sem que Pedro tenha a chance de pedir-lhe pessoalmente pelo perdão. Então Pedro diz em João 21, versículo 3, vou pescar. Os outros 6 discípulos que estavam juntos disseram, nós vamos junto. Foram e não pegaram nada. De repente, o Jesus ressuscitado se apresenta na praia e pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Os discípulos, sem conhecerem que era Jesus, dizem não. Então Jesus diz, lancem a rede à direita do barco e vocês vão encontrar. Lançaram e pegaram tanto peixe que não conseguiam tirar a rede. João diz para Pedro, é o Senhor. Quando Pedro ouve isso, ele não aguenta esperar. Ele pula na água e sai nadando em direção a Jesus. Ele corre em direção a Jesus. Aquele que poderia também entrar para a história como um traidor, entrou para a história como uma coluna da igreja e o primeiro líder, o primeiro pastor da igreja. Quem ora recebe de Deus uma nova oportunidade, uma nova chance. O filho pródigo recebeu uma nova oportunidade. Ezequias recebeu, Pedro recebeu. Deus hoje te dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Não importa quantas oportunidades você já teve.
pela tua oração, hoje Deus te dá uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Eu li a história de um senhor farmacêutico que um dia estava na farmácia tarde da noite, sozinho. Já tinha baixado as portas e ido se deitar. Ele morava no fundo. De repente alguém bate na porta, ele se levanta mal-humorado, sonolento, atende a porta. Era um jovem com uma receita. Ele pega o medicamento, entrega para o jovem e o jovem vai embora. Quando ele está para se deitar novamente, ele coloca os olhos sobre a receita e percebe que ele havia cometido um erro fatal. Ele entregou o remédio errado e poderia matar aquela pessoa. Ele não conhecia aquele jovem, não tinha como entrar em contato com ele, não tinha um endereço. Então ele fez a única coisa que ele poderia fazer. Dobrou os seus joelhos e pediu para Deus fazer um milagre. Ele orou intensamente alguns minutos de joelhos. E quando estava para se levantar da oração, alguém bate na porta. Era o mesmo jovem. Ele tropeçou, derrubou o vidro de remédio que quebrou no chão. A oração de um coração sincero alcança o coração de Deus. Deus faz milagres quando você ora. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Deus faz o que a ciência não faz. Pede para Deus hoje o milagre que você precisa. Jesus disse em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á. E o irmão dele, Tiago, afirma no capítulo 4, versículo 2, vocês cobiçam e não têm nada, são invejosos e cobiçosos e não alcançam nada. Vocês lutam tanto para ter as coisas e não têm nada. Sabe por quê? Porque vocês não pedem. Peça hoje a tua bênção, o teu milagre. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Confia nele e não no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tudo que está errado, hoje o Senhor conserta. Tudo que está torto, hoje ele endireita, em nome do Senhor Jesus. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Desfrute da presença de Deus, da graça de Cristo e da comunhão com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário eu concordo e espalhe este vídeo para todos os teus contatos. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.